ABC conversa neste momento com o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, com o presidente da Câmara de Mauá, Júnior Getúlio, e também com o deputado estadual Rômulo Fernandes, neste bate-papo exclusivo para as plataformas digitais de diário e também para a nossa edição impressa. Zé Dirceu, eu queria aqui agradecer a sua atenção com a equipe do Diário Grande ABC e já iniciar aqui a nossa conversa com relação a o que mudou no PT do tempo que o senhor foi presidente entre 95 e 2002 até os tempos atuais. Mudou o Brasil, mudou o mundo. Portanto, o PT também teve e tem que mudar. E nós sofremos um processo de repressão de 13 a 19, que desconstituiu parte da nossa organização, nos expulsou de muitos territórios e impediu muitas lideranças do PT de participar da vida política do país. Inclusive o nosso presidente sofreu um processo político, sumário de exceção, que foi anulado depois, e a nossa presidente sofreu um impeachment, um golpe político parlamentar. Então tem que levar em consideração essas questões. O mundo mudou porque hoje nós estamos sofrendo um tarifaço, uma agressão comercial e política, uma interferência direta nos assuntos internos do Brasil com relação ao julgamento dos golpistas, a regulação das Big Techs, o papel do PIX e mesmo o papel do Congresso Nacional, porque há uma pressão externa para que o Congresso aprove a anistia. E estamos vivendo também num mundo em transformação acelerada, não só geopolítica como tecnológica. Então as exigências desse tempo levam a que o PT priorize primeiro a sua reorganização, a sua reconstrução de certa maneira, inclusive com relação às redes, a mudança geracional, a formação política e a volta aos territórios. E que o PT também prioriza a defesa da democracia, porque se nós olharmos os Estados Unidos hoje, a democracia americana está ameaçada. E o que eles estão fazendo lá, farão aqui amanhã, se vencem as eleições. E a soberania do país. E dar continuidade à luta do PT por justiça social, combater as desigualdades, combater a concentração de renda, fazer uma reforma tributária. O Brasil precisa cobrar impostos do 1% dos 10% dos mais ricos, e não de 150 milhões de brasileiros que pagam imposto de consumo e ainda pagam imposto de renda. Por isso mesmo, nós avançamos essa proposta da isenção do imposto de renda e do Vale Gás, que é, na verdade, a gratuidade do gás para 15 milhões de famílias, da isenção da conta de luz até 80 megawatts, que rebate em 120. É muito importante ver que o governo, ao mesmo tempo que está dando um apoio necessário para vários setores afetados pelo tarifaço, né, o governo também está olhando a situação das famílias que enfrentam mais dificuldades. Por isso essa política, inclusive também para a juventude do pé de meia. Ou seja, nós temos que olhar para a sociedade brasileira como um todo. Então essas são as exigências do novo tempo que o PT está vivendo. Ele reelegeu o presidente Lula, que é o nosso grande objetivo. E, Dirceu, para a gente avançar aqui a nossa pauta, eu vou aproveitar aqui, o senhor citou essa questão de se reaproximar da base, que ao longo dos anos parece que se perdeu junto ao Partido dos Trabalhadores. Me recordo aqui que em dezembro, em visita do senhor ao Sindicato dos Metalúrgicos na cidade de São Bernardo, o senhor comentava ali sobre erros do passado. Quais foram esses erros e se essas arestas já foram corrigidas? O curso foi realinhado justamente para que estes erros não voltem a ocorrer. Quando o senhor fala destes erros, ou falava destes erros, era referente ao afastamento da base. O primeiro deles é voltar a fazer PED. Nós voltamos. Dar a cada filiado e filiada do PT no Brasil todo o direito de escolher seus dirigentes numa eleição direta. E agora nós temos que superar a eleição em papel. O Brasil já vota na urna eletrônica, nós temos que votar aqui, ó. A OAB de São Paulo, eu sou advogado de São Paulo, participei da eleição, participava antes e não votar nos locais de votação, né? Agora participei da informação do debate
e da decisão pelo celular. E temos que dar mais atenção também para a informação e para a formação, para as redes, porque hoje grande parte da vida, não só econômica, né, educacional e política e cultural, se passa pelas redes, pelo celular, pela internet, pelas novas tecnologias. E devemos reconstruir as sedes do PT em toda a cidade, espaços culturais, espaços em defesa dos direitos da mulher, espaços em defesa das comunidades, das associações de bairro, porque nós perdemos muito espaço nessa área. Entendeu? Voltar para os territórios, como eu digo, entendeu? E assumir cada vez mais o PT como governo. Né? O PT, quando recebe o mandato e a responsabilidade de governar um país como o Brasil, né, isso implica que nós temos um contrato político-social com os cidadãos e com as cidadãs, e que nós temos que cumprir, atentar, como o presidente Lula tem feito, para as necessidades mais urgentes do país. Que eu digo, a reforma tributária, é a mudança na estrutura educacional, porque as novas tecnologias exigem o ensino técnico profissional, não a escola sem partido, a educação civil-militar, mas uma educação técnico-profissional que tenha um conteúdo humanista, e exige também você enfrentar os problemas mais graves dos brasileiros hoje, né? Que é a segurança pública, que é o problema da mobilidade, que nós estávamos falando até aqui agora, que é o problema do acesso ao atendimento médico hospitalar, das especialidades, que o presidente Lula está dando uma atenção, e o combate à pobreza, à desigualdade e à fome, que são prioridades que o PT tem que atentar. O senhor comentava aqui logo no início da nossa entrevista com relação à movimentação do governo Trump com o tarifaço no Brasil. E os Estados Unidos têm afirmado, principalmente ao povo brasileiro e ao mundo, que a imposição de tarifas elevadas não está relacionada basicamente à economia, mas sim a uma questão política. E caso o governo brasileiro queira negociar a redução dessas taxas, tem que abrir mão de algumas questões políticas. Como o senhor enxerga, na sua visão, que já foi ministro, já foi deputado, enfim, tem uma larga bagagem política, de que forma que o Brasil deve atuar nisso? É uma afronta à nossa soberania? Se nós quisermos voltar a ser colônia, nós vamos aceitar as imposições do Trump ao Brasil. Como o Brasil não voltará a ser colônia, nós temos que defender, porque o que está sendo ameaçado não é só a independência do Brasil, política, a soberania, está sendo ameaçada a democracia, porque ele está desconstituindo a democracia, como o Bolsonaro fez nos 4 anos que ele governou. Ele passou o tempo todo tentando dar um golpe de Estado, tentando desmoralizar o sistema político eleitoral brasileiro, político institucional brasileiro, e tentou um golpe de Estado em 8 de janeiro, aliás, repetindo, acho que o 6 de janeiro, nos Estados Unidos. Então nós não devemos aceitar e devemos responder nos integrando cada vez mais no multilateralismo, cada vez mais no Sul Global, nos BRICS, estreitando cada vez mais as relações com o mundo todo, como, por exemplo, acabamos de fazer o acordo Mercosul-União Europeia. E tem o acordo também dos Emirates com o Mercosul também. E o Brasil está buscando, junto ao México, ao Chile, à Colômbia, ao Uruguai, e temos que voltar a pensar na integração sul-americana, a logística para chegar no Pacífico, a energética, o combate ao crime organizado na Amazônia, a proteção e a integração na região da Amazônia e das cadeias produtivas comuns que nós temos. Para isso mesmo existe o Mercosul. Então a nossa resposta, ela corresponde, não há como dar marcha atrás no mundo novo que está surgindo. Os Estados Unidos, não adianta ele apelar para o dólar, para a força militar, para a guerra comercial, ele não vai reverter essa nova realidade do mundo. Basta ver essa reunião que teve agora na China, certo? Com a presença do Modi, primeiro-ministro da Índia, a presença do Putin, presidente da Rússia, da Federação Russa, e Xi Jinping, que é o primeiro-ministro da China. Isso representa 3 bilhões de habitantes e quase 35% do PIB mundial. A Europa vive uma crise
de estagnação, uma crise política, uma crise social. Se nós ficarmos presos a essa questão que os Estados Unidos querem nos manter, certo? Como se nós fôssemos uma colônia, uma subcolônia dos Estados Unidos, nós não teremos futuro nenhum. Nós temos que tomar nosso destino em nossas mãos e lembrar a importância que o Brasil tem. Porque o Brasil é um dos maiores países do mundo, não é só em população, em território, em riqueza. O Brasil também é em economia, uma das maiores economias do mundo. E o Brasil é metade do PIB da população e do território da América Latina. E nós temos duas riquezas que poucos países do mundo têm: soberania alimentar e energética. Não temos a tecnológica e a militar e a financeira, mas o Brasil pode resolver isso em 10 anos. Só fazer as reformas que o país precisa, enfrentar os problemas que o país precisa. E os Estados Unidos e o Trump, muito que ele está fazendo essa agressão a nós, é pelo tamanho do Brasil e a importância do Brasil. Porque se olhar o mundo hoje, um país, qualquer área, esses dias mesmo eu estava lendo sobre cosméticos. Você sabe que o Brasil é o terceiro maior mercado do mundo de cosméticos? Qualquer área que você olhar hoje, o Brasil é um dos países mais importantes do mundo. Isso não significa que nós não tenhamos problemas gravíssimos de desigualdade, de pobreza, de subdesenvolvimento, de atraso tecnológico, estrutura tributária ineficaz, custo Brasil, tudo isso nós temos consciência. Agora, não podemos subestimar o Brasil. Não podemos achar que nós não somos capazes de nos autodeterminar. Bom, Dirceu, como que o senhor enxerga o avanço da pauta da anistia no Congresso? O senhor que já fez parte ali do Congresso como deputado federal, que deve retroagir ali ao ano de 2019. Qual é a avaliação do senhor nesse sentido? Isso é um passaporte para o golpismo, um passaporte para a ditadura, um passaporte para a impunidade. Quer dizer, porque eles querem vender para a sociedade, para a opinião pública, que são baderneiros, vândalos. Não. Eles destruíram o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara, destruíram o Palácio Planalto, destruíram a sede do Poder Judiciário. E tinha um plano de assassinar o presidente da República, o vice e o ministro do Supremo. Imagina o que ia acontecer com a liberdade de imprensa, com os jornalistas. Olha o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, com a universidade, com os imigrantes, com os negros, com as mulheres, com os homossexuais, com a própria federação, né? A própria autonomia dos municípios e dos estados. Então o Brasil precisa ter consciência que não pode ter anistia. Além do mais, pode ser inconstitucional, o presidente pode vetar, e eu tenho dúvida se eles querem mesmo anistiar o Bolsonaro. Porque há uma certa névoa, né, nesse tema, porque eles querem o Tarcísio como candidato, eles não escondem isso. O mercado, o chamado mercado, as forças do agronegócio, das finanças, os grupos empresariais e os partidos de direita, né? Eles querem o Bolsonaro fora e querem o Tarcísio como candidato. Então, desculpa, Dirceu, me interromper, é que quero aproveitar a esteira desta sua fala da relação do Tarcísio. Ele é evidente que está sendo cotado à disputa do Palácio do Planalto. Entretanto, as pesquisas mostram que seria muito mais viável para ele concorrer com uma reeleição no estado de São Paulo com largas chances de vitória do que entrar nessa empreitada e disputar com o Lula à frente, devido à sua liderança, que a situação dele não seria tão confortável numa disputa nacional. Mas o próprio Tarcísio, recentemente, em entrevista ao Diário do Grande ABC, ele afirmou da questão, caso chegue à presidência, de assinar o indulto do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Na visão do senhor, é algo perigoso? Bem, primeiro precisa ver se o Bolsonaro vai aceitar, né, vai confiar nele. Segundo, não é tão fácil assim ele ganhar a eleição de São Paulo de novo, porque as pesquisas estão mostrando que o Alckmin e o Haddad têm já uma posição para o segundo turno de equilíbrio com ele. E para o Senado eles estão em primeiro lugar. Não estou dizendo que eles serão candidato, porque o Alckmin é vice-presidente e deve compor a chapa de novo. Estou dizendo da realidade eleitoral de São Paulo. Eu não tenho dúvidas que a direita e o grande empresariado querem o Tarcísio, não querem o Bolsonaro. Eles querem virar a página do Bolsonaro, né? E
Tarcísio já falou que é o programa dele: vender a Petrobras, privatizar os bancos públicos, acabar com a vinculação do salário mínimo com a Previdência, acabar com os pisos de saúde e educação, privatizar a Previdência. Então, isso aí, o Brasil, é isso que o Brasil... Fazer escola civil-militar, armar todo mundo, nós vamos voltar para tudo isso. E contestar como ele contestou justiça, diz que não confia na justiça, quer dizer, ele foi eleito governador de São Paulo e não acredita na justiça eleitoral, no sistema político institucional brasileiro. É uma coisa, quer dizer, ele está repetindo o caminho do Bolsonaro. Eu não vejo diferença entre o Tarcísio e o Bolsonaro, francamente. E acho o governo de São Paulo do Tarcísio um governo lastimável. Eu quero que alguém me apresente o que o Tarcísio fez em São Paulo nesses 2 anos e 8 meses. A segurança é um fracasso, educação, saúde. O que ele fez em São Paulo? Sucateou a Polícia Civil, deu poderes para a Rota na Secretaria de Segurança e deu poderes para a Rota dentro do Palácio dos Bandeirantes, igual o Bolsonaro deu para o Exército. Fica manipulando a questão religiosa, entendeu? Para baixo para cima. Eu quero saber o seguinte: ele está defendendo os interesses do Estado de São Paulo? Então, ele está num dilema. Se ele sai para presidente da República, quem é que vai ser o candidato deles? O Kassab é o candidato? O Nunes é o candidato? É o presidente da Assembleia? É o vice-governador? Porque nós temos candidato, é o Lula. Nós temos aliança partidária. PDT, PSB Cidadania, PSOL e Rede, PT, PCdoB, PV, quase grande parte do MDB e uma parte importante do PSD. São 8 estados. Porque essa eleição presidencial, uma coisa é você eleger deputado federal. Quando chega Senado e governo, nos estados tem muito senador candidato desses partidos e governador candidato que apoia o Lula. Amazonas, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Sergipe, posso ir contando. E no MDB nós sabemos que o MDB é um partido que a imensa maioria pretende apoiar o Lula. Como São Paulo pesa muito e tem a prefeitura, e tem o deputado Baleia, que é o presidente, tem o Michel Temer, que ainda é uma liderança importante do MDB, é uma disputa. Eles querem apoiar o Tarcísio ou lançar candidato. Mas isso está para decidir, então, porque senão fica parecendo que o Tarcísio é invencível, já ganhou eleição. Tudo isso é propaganda. A realidade não é essa. Dentro do contexto, o senhor comentava aqui, Dirceu, se assim o senhor me permite, dentro da sua análise do governo do Estado, é possível dizer que o Centrão tem ganhado espaço, tem também ganhado espaço não só aqui em São Paulo, mas em Brasília. Temos aí 2 partidos que recentemente desembarcaram do governo federal, que é o Progressistas e o União Brasil. Dentro deste contexto de análise do senhor, o Centrão tem se aproveitado para crescer e fazer os seus pleitos. E ainda seguindo nessa esteira da questão do Senado, o deputado federal Alex Manente, do Cidadania, como o senhor falou, da aliança com o governo federal, tem encampado uma mobilização regional para que o ABC possa ter um senador. Como o senhor avalia essa questão? Bem, a direita é majoritária na Câmara, no Senado e no país. Mas o eleitorado também, uma parcela significativa e expressiva, é progressista. O eleitorado de centro-esquerda chega a 35%. O eleitorado simpatizante do PT também é enorme. E o presidente Lula foi eleito e nós já ganhamos 5 eleições. Quer dizer, o problema é que nós temos que levar o eleitor e a eleitora brasileira a votar no presidente e no partido e nos candidatos ao presidente. Como no Brasil não existe voto em lista, o voto é uninominal, isso deforma muito o sistema eleitoral. E São Paulo, que teria 111 deputados, só tem 70 por causa desse absurdo, mínimo de 8 mais 70, e ninguém defende São Paulo. Eu sou um dos poucos que tem repetido isso, que precisa reforma política, precisa fidelidade partidária, precisa proporcionalidade por Estado, tudo isso. Então eu acredito que sim. Tanto é que eu cheguei a afirmar que nós éramos um governo que tinha uma base de centro-direita. Agora, lógico que o ABC, qualquer região importante do Brasil tem o direito de ter um senador, mas isso não é critério. É um direito, mas não é critério. É importante você disputar o Senado para representar o Estado de São Paulo, entendeu? Mas é evidente que uma região
como a região de Guarulhos, de Osasco, como o ABCD, ou região de Campinas, você pode ter essa aspiração de ter um representante, é legítimo, independente que seja qual a posição política que tem, entendeu? O Quercia, por exemplo, foi eleito senador, ele era prefeito de Campinas e representante mais do interior, vamos dizer assim, depois foi governador do estado de São Paulo, do que representante do... Ele tinha pouco essa característica, né? Já o Suplicy, a Marta, o Aloysio Nunes Ferreira, o Tuma, vários senadores que nós tivemos, como agora o astronauta, Marcos, representa mais o estado de São Paulo. Mas pela importância, pelo peso da ABCDM, é muito importante que tenha deputados estaduais, deputados federal, possa ter um senador, porque é a região importante do estado de São Paulo. E que tem muitas reivindicações que dependem do governo estadual e federal, né? Nós estávamos conversando agora aqui, mobilidade, poluição, a base industrial, né? O problema de saneamento, habitação, segurança pública, é muito importante. E o desembarque do União Brasil e Progressistas dá um certo impacto na relação com o Congresso? Bem, os ministros não querem sair, né? Porque os três são candidatos a senador, o Silvio, que já votou no Lula, o pai também foi deputado, uma liderança importante na Câmara, nosso amigo e aliado, Silvio Costa Pai. No caso do Fufuca também, e no caso do Sabino também. Eles são candidatos a Senado, no Pará, no Maranhão e em Pernambuco. E o presidente Lula é um grande eleitor, aliás, é um senhor eleitor. Não que os governadores também não tenham importância, que tem muito peso também. O João Campos e a governadora Raquel, como também o governador do Maranhão e o Brandão, como o Helder, o governador do Pará. Mas o Lula é um grande eleitor. Eu não vejo grande problema nisso não, viu? Se eles querem sair do governo, eles podem sair. Precisa ver se os deputados vão acompanhar, né? Porque tem muito jogo de cena nisso aí. Você pode ver que tem uma série de jogos de cena aí, né? Eles apresentaram aquele projeto para demitir diretor do Banco Central, apresentaram a PEC da impunidade, né? Para livrar, não é só da anistia, não, tem aquela outra da impunidade, porque deputado não pode ser processado, deputado não pode ser... E começaram com essa coisa também de sair do governo. Eles têm todo o direito de sair de governo e apoiar o Tarcísio como candidato a presidente, não tem problema nenhum. Agora, vamos devolver a Caixa Econômica Federal, né? E os ministérios, 6 ministérios, porque o governo sempre dependeu de uma base de direita, né? Não é nem de centro-direita, para poder aprovar seus projetos. E felizmente para o Brasil, nós conseguimos aprovar quase todos os projetos, todos que nós apresentamos. E sofremos poucas derrotas importantes, significativas. Isso é bom, porque o país continuou crescendo em emprego, crescendo a renda. Porque nós temos problemas demais para ter mais um problema de ingovernabilidade, né? O presidente Lula sempre procurou o interesse nacional e conseguir coabitar com essas forças que não são de centro-esquerda. Eu conversava nos bastidores aqui com o deputado Rômulo justamente sobre a questão do presidente Lula, que já está no alto dos seus 80 anos e vai concorrer a mais uma campanha eleitoral, candidato à reeleição. O PT já pensou numa alternativa caso o presidente Lula tenha algum problema de saúde ao longo do curso e não possa entrar nessa disputa? Você sabe quantos anos eu tenho ou não? Está nessa faixa. Vou fazer 80 anos em março. O nosso presidente Luiz Inácio faz 27, né? Nasceu dia 6, mas registrou dia 27 de outubro e eu faço 16 de março. Evidentemente, qualquer um de nós nessa idade, aliás, hoje em dia, está tendo AVC, a pessoa com 47 anos, infarto, por causa também das condições de vida, né? Nós nos cuidamos, tanto do ponto de vista de alimentação, exercício, como do ponto de vista médico, né, de preventivo. Eu não acredito que o Lula terá problemas. Agora, de qualquer maneira, nós temos sim. Quem seria? Não, nós temos vários nomes, mas um nome que já foi testado, já foi prefeito de São Paulo, já foi candidato a governador, candidato a presidente, é o Fernando Haddad. Nós temos o vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem uma liderança também. Nós temos governadores que estão no ministério, Camilo Santana, Rui Costa.
tem o próprio Jacques Wagner. Agora, a liderança surge, não se cria. O importante, o presidente Lula tem nos chamado, o Rômulo sabe disso, nosso prefeito sabe, Juninho, que nós temos que, o sucessor dele é o PT. Porque se você não tem um partido organizado no Brasil inteiro, um partido que tem uma base eleitoral, uma base social, tem um programa, tem capacidade de governar, de fazer alianças, tem liderança, certo? Não adianta você ter um candidato. É importante porque o Lula governou, mas o Lula sempre teve a força do PT e também a força dos movimentos sociais organizados, além da base social eleitoral dele. E ele nos chamou para voltar a participar na vida interna do PT, trabalhar para eleger o nosso presidente Adinho Silva, com esse objetivo, né, de fortalecer o partido. Mas eu tenho certeza que o Lula estará... É só olhar a agenda dele, se você ver a agenda dele uma semana e a minha, você vai ver que nós estamos melhor que muita gente de 30, 40 anos. Viu? Lógico que a idade pesa, mas aí nós sabemos também conduzir a vida de uma forma que se preserve a tua saúde, né? Para a gente concluir aqui, Dirceu, até para não tomar mais tempo do senhor, a gente já tem 30 minutos de entrevista. O senhor falou aqui sobre as possibilidades de substituir o Lula num eventual caso fortuito que ele não possa vir a concorrer. Citou-se aí Fernando Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin ele tem um bom trânsito, principalmente no interior do estado de São Paulo. Ele ainda é bem visto por parcela da população, uma parcela significativa. Seria ele um nome, talvez, do grupo político do presidente Lula para tentar barrar uma possível reeleição, caso o Tarcísio decida concorrer no estado de São Paulo? Bem, isso quem tem que responder é o governador, nosso ministro e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Evidentemente que eu, como cidadão, como eleitor, a chapa Alckmin-Haddad seria o ideal. O nosso sonho, assim, vamos dizer assim, é uma chapa como essa. Mas, primeiro, eu vejo o presidente da República muito identificado com o vice dele. Acho muito improvável que essa chapa deixe de existir. O PSB está muito focado nisso, entendeu? Então é uma questão, só se a conjuntura, as circunstâncias exigirem, for uma coisa completamente extraordinária. Eu acho que nós não devemos ter medo de disputar a eleição em São Paulo, não. Se você olhar as pesquisas, o Brasil está mudando. Quando mais de 60% dos brasileiros apoiam taxar os ricos, a isenção do imposto de renda, o BBB, né? E mais de 60% apoia o fim da escala 6x1 e está dando 50 e tantos, 7% contra a anistia, contra 39%. Isso é um sentimento. Esse ataque que o Trump fez ao Brasil e o autoritarismo que o Trump vai implantando nos Estados Unidos está mudando o ponto de vista de uma parcela importante do eleitorado que vê que a questão da democracia e a questão da soberania e a questão social, e esses três pontos estão mais identificados com a centro-esquerda e com a centro-direita. Porque se você olhar o discurso, o Tarcísio, o que ele está falando é que ele vai fazer 40 anos em 4 anos, se comparando Juscelino Kubitschek. Eu vou até escrever um artigo sobre isso. Eu sou mineiro, eu cresci na era do Juscelino, entendeu? O primeiro vice do Juscelino era o Jango Goulart, né? Segundo, o Juscelino teve 2 golpes de Estado militar contra ele. Terceiro, o Juscelino fortaleceu a indústria brasileira, o Juscelino criou Furnas em Três Marias, construiu Brasília. O Juscelino fez uma operação pan-americana para manter o Brasil não submetido aos Estados Unidos. É tudo contra o que o Tarcísio está falando. Quer dizer, comparar o Juscelino com o Tarcísio é quase uma ofensa à memória. Fora que a ditadura está em séria suspeita que o acidente do Juscelino foi um acidente produzido, na verdade foi um atentado contra a vida dele, que levou ele à morte, entendeu? E ele foi caçado e foi para o exílio pela ditadura. Então o Tarcísio está falando do quê, entendeu? Então é um pouco de irresponsabilidade o Tarcísio. Como o Tarcísio não tem experiência política, ele comete uns erros políticos, que nem aquela de pôr o chapéu, e agora ele levou o boneco do Bolsonaro, fica defendendo que nós temos que dar anistia para atender o Trump, então ele deixa de ser, inclusive, aquela farsa que eles eram os patriotas da camisa verde e amarela. Isso passa a ser uma mentira.
O Diário do Grande ABC conversou com o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, que esteve acompanhado pelo deputado estadual Rômulo Fernandes e pelo presidente da Câmara de Mauá, Juninho Getúlio. Bem acompanhado. E aqui desfaço a nossa entrevista. Muito obrigado pela atenção dos senhores e até uma próxima. Eu que agradeço, viu?